Olá, mais uma edição do programa Jogo de Ideias do Itaú Cultural. Este é o segundo programa de uma série especial, uma pequena série especial de 3 programas sobre mídias livres no Brasil. Mídias livres são atividades midiáticas produzidas por coletivos artísticos, coletivos políticos, por grupos étnicos, por movimentos sociais, por movimentos culturais. São essas pessoas que produzem suas próprias mídias, seja uma rádio comunitária, uma TV, um jornal, uma atividade na internet. No primeiro programa da série, a gente conheceu o Bagunçaço, criado pelo Joselito Crispim, lá na região de Alagado, Salvador, Bahia. Neste programa, nós vamos saber um pouco sobre rádios comunitárias, comunicação indígena e vamos conhecer a Caravana Carbono Verde, de Belém do Pará, criada pelo André Lobato. Falando assim, as pessoas não conhecem, mas se eu disser que foi criado pelo Caveira de Belém do Pará, muita gente pelo Brasil vai conhecer. O Caveira, não se engane com esse homem, que é formado em marketing, é formado em geografia e é advogado há 20 anos. Vamos conhecer primeiramente, então, nessa edição, nesse programa, o André Caveira. 2004, 2003... a gente percebeu que o novo encantamento da juventude não era mais ser um ator, não era mais ser um músico, um cantor, tocar guitarra, e sim ser DJ, tocar. DJ era o grande popstar do momento da cena e que todos os jovens queriam se tornar DJs. Então, se a gente conseguisse uma ferramenta através da discotecagem que encantasse o jovem, nós teríamos uma ferramenta poderosa. Aí surge a nova ideia de vamos comprar um novo ônibus, um ônibus moderno, com ar-condicionado, com uma tecnologia de ponta. Vamos fazer dentro desse ônibus uma boate, uma discoteca e ao mesmo tempo vamos fazer uma escola de discotecagem. E essa escola vai percorrer regiões do nosso estado e da nossa região, levando mensagens e capacitando jovens em troca de um engajamento na causa. Daí surge a Caravana Carbono Neutro, onde a gente, no primeiro momento, a gente começa a capacitar jovens como DJs em troca do plantio de 10 árvores. Quer dizer, nós íamos a uma cidade, capacitávamos 10 jovens e deixávamos 100 árvores plantadas e uma semente transformadora naquela juventude. Essa foi uma experiência assim, muito transformadora, porque enfim nós percebemos que a gente realmente agora estava fazendo algo de grande relevância para o futuro das próximas gerações e constituindo uma nova geração, formatando uma nova geração de profissionais na nossa região, que é a região mais importante do planeta, a Amazônia. Aí nós se deslocamos para Tailândia, para Bragança, para Altamira, para Santarém, cidades tão longínquas que às vezes você demora 6 dias para chegar lá. Mas de extrema importância essa mensagem que era levada a uma cidade onde esses garotos, esses jovens não têm acesso à internet, onde não existe, a net ainda não chegou. Nós vivemos num país tão distante, tão amplo, tão continental, que na nossa região, pasmem, a internet em algumas cidades ainda não chegou, não existe. E nós chegamos com essa ferramenta de comunicação, com essa forma de encantamento, de sedução ao jovem, levando uma mensagem, levando um conteúdo livre, que foi extremamente transformador. Foi a maior revolução comportamental que aquelas cidades passam a viver a partir daquele momento. Porque, na realidade, quando a gente saía, era uma grande festa, a festa do plantio, as pessoas circulavam no ônibus, virava uma grande balada e as pessoas ficavam assim, em lágrimas, chorando na nossa partida, né? Hoje, a Caravana Carbono Neutro, ela, além disso tudo, tem um painel eletrônico gigante na lateral, um display, onde se passa mensagens colaborativas. Começamos a entender, a fazer campanha para surdos e mudos, que nós não sabíamos como falar, mas eles sabem ler, muitos sabem ler, e a gente se comunica com eles de uma forma legal, campanhas de prevenção, a transmissão de DST/AIDS, campanhas de conscientização sobre a importância de se tornar doador de órgãos, campanhas sobre lixo, sobre preservação de nascentes, campanhas de replantio. E também nesse processo, a gente começou a promover manifestações públicas, como as marchas ambientais, que até então eram coisas novas, porque nós, na década de 90, nós fizemos a primeira marcha gay da Amazônia em 97,
fizemos a marcha da maconha, eram outros temas. Mas, na realidade, nós percebemos que hoje a pauta é outra. E as marchas ambientais eram de extrema importância para mobilizar os cidadãos, futuros cidadãos jovens que vão se tornar cidadãos na sua plenitude na Amazônia, precisavam participar dessas marchas. E a gente conseguiu fazer marcha, por exemplo, em Altamira, que é uma cidade hoje emblemática, onde vai ser construída uma hidrelétrica de Belo Monte. Nós levamos a marcha ambiental para Altamira. Nós levamos para Marabá, que pode ser a capital do futuro estado do Carajás. Enfim, aos mais longínquos rincões da Amazônia, nós levamos essa mensagem através de marchas organizadas, levando isso. Porque nós, apesar de todos os percalços que vivemos, mantemos há 17 anos uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, de 300 mil metros quadrados no centro da zona metropolitana de Belém, onde nós abrigamos 140 espécies de animais em regime de fauna livre e onde nós possuímos uma riqueza incomensurável. Nós temos 4 fontes de água jorrante que jorram 200 mil litros de água por hora, nos tornando cidadãos milionários, né? Com uma riqueza muito grande. Para sobreviver, a coisa não foi fácil, a gente teve que passar várias coisas, inclusive ceder à tentação de vender esse patrimônio, porque quando a coisa apertou e a gente ficou sem nada, a gente teve que se virar nos 30, né? Era correndo chapéu, fazendo espetáculo de rua. Nós sobrevivemos durante muitos anos fazendo espetáculo de rua, ali com chapéu e tal, entendeu? Fazendo uma coisa daqui. Hoje a gente adquiriu uma visibilidade um pouco maior, que a gente recebe por palestra, a gente recebe por apresentações de DJs, nós recebemos por apresentações artísticas, nós recebemos por intervenções, nós somos a nossa ONG contratada para fazer planejamento ambiental para algumas entidades. Enfim, é uma troca, esse conhecimento que nós adquirimos, esse approach, eu acho que é empírico, né, que foi rolando esse conhecimento, hoje ele nos rende alguma coisa, não muito, mas o suficiente para vivermos muito bem, porque hoje a gente percebeu que precisamos de muito pouco para viver e a gente consegue hoje valorizar as coisas simples da vida. A gente espera que essa caravana continue, porque a semente que nós plantamos, ela é irreversível, o crescimento, o amadurecimento, o aprimoramento, né? A gente está tentando a cada momento buscar ferramentas que a mantenham viva, com saúde, com vigor, porque nós entendemos e sabemos hoje da responsabilidade que nós temos de continuar esse trabalho. E é um trabalho que é muito prazeroso para nós e que a gente tem buscado formas incessantes de mantê-lo, né? Porque, na realidade, a gente tem um custo alto. Você tem uma ideia, por exemplo, esse equipamento que nós temos hoje, que é esse ônibus Volvo B7R, é um equipamento que custa R$299 mil. Mas nós conseguimos, a gente não pode falar tão ruim das coisas, porque nós fomos contemplados como ponto de mídia livre pelo Ministério da Cultura, recebemos diversos prêmios, nós fomos condecorados por ocasião da COP15 na Dinamarca por Sua Majestade, a Rainha da Dinamarca, que nos outorgou um prêmio maravilhoso, que nos deu um fôlego, né, para mais alguns anos. Quando você deseja, quando você quer algo, quando você quer transformar, quando os seus desejos são muito lícitos, muito transparentes e muito tranquilos com você próprio, você consegue. Hoje, esse nosso projeto ocupa 80% da nossa vida. É isso, é o que a gente faz, é o que a gente gosta. Nós dedicamos a nossa vida a isso porque a gente sente que a cada dia que passa, nós nos tornamos seres mais nobres, mais privilegiados, de vivermos onde vivermos e de termos a possibilidade de ajudar a transformar. Bom, você conheceu aí o André Lobato, ou o Caveira, e o seu ônibus imperdível. Ele já percorreu praticamente o Brasil inteirinho com esse ônibus, sempre fazendo alguma atividade, sempre agitando, ou cultural, ou politicamente, ou ecologicamente, sempre realizando algum tipo de trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco ainda de mídia livre, mas de rádios comunitárias e comunicação indígena. Voltamos com o Jogo de Ideias e a série especial sobre mídias livres. E talvez a grande mídia livre, por incrível que pareça, em termos de internet e tudo, mas aquela com maior número de ativistas seja
exatamente a rádio comunitária. Nós vamos conversar agora com o João Paulo Malerba e ele trabalha na Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Vamos ver como é que é esse processo de rádio comunitária, que é uma coisa um pouco antiga, já vem de muito tempo, mas como é que ele se dá hoje no Brasil? A minha primeira ligação com a comunidade foi teórica, né? Foi no sentido de não conseguir me identificar no jornalismo mainstream, digamos assim, e passei a buscar outras linguagens, outros formatos e descobri que a comunicação comunitária era algo interessante. Tem um laboratório de estudos em comunicação comunitária na UFRJ e eu passei a pesquisar, fazer entrevistas para esse laboratório e comecei a me encantar pelas rádios comunitárias. Tinha uma rádio livre também na UFRJ, né, que eu comecei também a atuar, e foi aí que eu comecei, meio que de uma forma teórica, para depois cair na prática das rádios comunitárias. O que me encantou principalmente foi a possibilidade das pessoas se dizerem os seus relatos, né? Tem uma coisa muito interessante nas rádios comunitárias que é uma forma da própria comunidade, das pessoas da comunidade contarem as suas histórias pelas suas próprias palavras, né? Não histórias que são contadas por um comunicador, mas aquelas pessoas mesmo passarem a atuar como comunicadoras, né? E o que é interessante de todo mundo que trabalha com rádio comunitária é que, de uma forma ou de outra, você acaba facilitando essa entrada de outras pessoas. Então você é um comunicador que chama, na verdade, provoca em outras pessoas esse trabalho de também ser um comunicador, se transformar em um comunicador. Eu acho que é muito interessante na coisa das rádios comunitárias é que é sempre um fazer com, né? Eu acho que o trabalho do comunicador social em si é muito importante, né? Porque é uma forma de criar uma pontes na sociedade, né? Você faz dialogar diferentes esferas da sociedade. Mas é sempre um trabalho de ponte, né? No caso da comunicação popular, da comunicação comunitária, não tem ponte, é direto, né? As próprias pessoas da comunidade estão contando a sua própria história, os seus relatos, os seus problemas e buscando suas soluções, né? De uma forma bem conjunta. Acho que o que é grande interessante da comunicação comunitária é estar junto sempre, né? Fazer sempre junto. O Brasil está num momento bastante interessante de discussão de uma nova lei de comunicações, né? A nossa lei é de 1962, de uma época ainda que mal a TV tinha se estruturado no país, né? E são esses códigos ainda que estão valendo, né? A lei de comunicação atual, né, de 1962, é bastante limitadora, né? Tem um caráter bastante repressor, inclusive. Então, assim, essa possibilidade de uma nova lei de comunicação é para a gente a possibilidade de um reconhecimento efetivo das rádios comunitárias, que até hoje ainda não aconteceu, né? Quando a gente olha a situação das rádios comunitárias brasileiras, na verdade, a situação das rádios comunitárias na maior parte do mundo é sempre de uma forma limitadora, né? Não é uma definição positiva, mas é sempre negativa do que rádio comunitária não pode ser, né? E a AMAC defende, na verdade, o direito humano à comunicação. E quando a gente fala de direito humano à comunicação, garantir o direito que nós temos, enquanto seres humanos, de se comunicar, né, através das rádios comunitárias, é que não haja nenhum limite, né? Nenhum limite conceitual, nenhum limite técnico para essas rádios comunitárias crescerem, serem a voz das suas comunidades e atenderem às demandas da comunidade. Na verdade, nossa luta conceitual em torno de comunidade é justamente para quebrar essas amarras, né? A sociedade muda, né, o tempo todo e com as novas tecnologias essa mudança é ainda mais rápida e é importante que o Estado acompanhe essas mudanças. Tem uma rádio comunitária muito interessante, que é a Rádio Comunitária Santa Marta, lá do Morro Santa Marta, uma comunidade em Botafogo, né, no Rio de Janeiro, que a gente da AMAC acompanhou bem de perto. E que eles desde o início decidiram colocar uma câmera, né, no estúdio e veicular pela internet. Então eles tinham, na verdade, a transmissão analógica, né, pelo ar, pelas ondas do ar, mas também tinha essa transmissão pela internet, com vídeo também, né? A gente pode cair numa discussão conceitual se isso é rádio ou não, porque utiliza o vídeo, mas a verdade é que assim, a rádio, o próprio movimento de rádio não espera os conceitos, né? Ele já vai se recriando para dar conta dessas novas necessidades. Então o ouvinte, né,
se é que a gente pode chamar ele só de ouvinte, ele está vendo o que o locutor está fazendo, pode mandar informações textuais, não somente ligando. Então, assim, as formas de interações são muito grandes e se o rádio está conseguindo acompanhar essa dinâmica das mudanças sociais, o Estado também precisa fazer isso, né? O Estado precisa garantir isso de uma forma ampla e é por isso que a gente luta. A gente sai agora das rádios comunitárias e vai para a comunicação indígena. Nós vamos conhecer um trabalho muito interessante, já de alguns anos, mas muito pouco conhecido, do Alexandre Pancararu. Ele que é um pancararu, atualmente morando em São Paulo, e ele realiza um trabalho de comunicação a respeito da cultura indígena, não só de comunicação, mas de inclusão digital. Esse trabalho que você conhece agora, nessa edição especial do Jogo de Ideias sobre mídias livres. Bom, a POIME ela é uma articulação dos povos indígenas, né? Do Nordeste, né? Minas Gerais e Espírito Santo, com exceção do Maranhão, né? Então não abrange a área do Maranhão, a POIME. Então ela tem essa linguagem política indigenista, né? Questão territorial, questão ambiental, né? E a minha função dentro dessa organização é estar levando as informações da sede, das aldeias para os outros povos, ter conhecimento do que está acontecendo no mundo indígena dentro dessa área de abrangência da POIME. A gente viaja bastante, recolhe informações, vamos em áreas de conflito, né? Que hoje no Nordeste as áreas de conflito é muito grande, né? A questão de territorial, criminalização dos povos indígenas, de lideranças indígenas. Tem muitos índios hoje no Nordeste, moram índices de indígenas presos por causa de terra territorial, no Nordeste, né, do Brasil. E também a gente vê a questão também de grandes obras que impactam o meio ambiente, né, como a transposição do Rio São Francisco e agora a questão da usina nuclear que estão querendo construir em Itacuruba, dentro de uma área indígena também, do povo Pancará. Eu iniciei em 2004 na Rede Índios Online, logo quando ela surgiu, né, no Nordeste. Então eu iniciei junto com a Rede Índios Online, onde eu fiquei nela diretamente até assumir coordenação, já fui coordenador da rede e fiquei até o ano de 2010. Foi uma paixão que eu adquiri, né? Assim, essa curiosidade e tal, mas assim, essa paixão mesmo foi florar mesmo quando eu participei do encontro de mídias livres que aconteceu no Belém do Pará, em 2009, né? No Fórum Social Mundial que teve no Belém do Pará. Daí que eu participei do primeiro encontro de mídias livres, daí comecei a conhecer a questão do audiovisual, né? Porque a gente só trabalhava só com etnojornalismo e saberativismo, né? Só matérias escritas, fotografia, essas coisas. E o papel da gente é o quê? Fazer essa notícia de dentro para fora. De dentro, como nós somos indígenas, a POIME é uma organização totalmente indígena, então fazer aquela informação de dentro para fora, da real situação, né? Porque nós somos entendedores dessa real situação do que está acontecendo, porque nós já passamos por isso, nós passamos por isso quase todo dia. Então a gente entende que essa situação das retomadas não é invasão. A gente não está querendo fazer baderna, a gente está querendo reaver o que é nosso. Então a nossa função é escrever do que a gente sente, né? Para que as pessoas tenham um entendimento do que é a real situação, o que é a luta indígena. A questão do público, esse é um grande desafio para nós da comunicação indígena. Por que é um grande desafio? Porque o acesso à internet nas áreas indígenas é muito complicado, né? Tem pouca conexão dentro das áreas indígenas. Vamos dizer que no Nordeste, dentro de aldeias, dentro dessas 64 povos que a POIME atinge, uns 15 ou 20 têm a conexão, né? Então é muito pouco. Então essas notícias são mais acessadas pelos não índios do que pelos indígenas. O nosso foco direto é sensibilizar e aumentar a união, buscar apoio dos outros povos também para esse movimento, né? Porque
porque você sabe que o movimento ele é homogêneo, ele adquire mais força. Então, uma de nossos objetivos é esse, unificar o movimento em prol da melhoria da qualidade de vida, né? É muito importante que os não índios entendam a nossa situação, leiam nossas matérias, mas seria muito melhor ainda se nossos parentes tivessem acesso também a esses comunicados, né? Desde 2004, o povo pancararu não conhecia nem o que era um orelhão, né? E hoje já tem acesso à internet, tem sinal via rádio, né? Então, assim, tá devagar, mas está caminhando, está melhorando aos poucos e as informações estão chegando empurrado. Mas melhor seria mesmo se todos tivessem acesso, né, a essas informações, né? Seria muito bom, mas então, e a visita da gente até as áreas conforta mais também os parentes, né? Que ele sente que mesmo, ele sente que eles estão sendo atendidos, que eles estão sendo vistos, né? É o diferente que hoje no movimento indígena a gente tem muito receio com alguns tipos de jornalismo sensacionalista. Um exemplo eu vou dar é a imprensa do Mato Grosso do Sul, né? Que trata os povos indígenas de lá como pessoas que emperram o desenvolvimento social e industrial do Estado. Essa questão do olhar afetivo que a gente tem, dessa força que a gente sabe que o parente está recebendo, que ele está grato, é muito importante, a gente se sente mais fortalecido. Eu lembro que não foi uma questão de criminalidade, nenhuma questão, mas foi uma situação muito triste que aconteceu no meu povo, foi em 2005, parece, onde teve um acidente. Eu fico até meio comovido quando eu falo isso. Estava vindo uma van vindo de Recife, retornando para a aldeia com, deixa eu ver, com 10 índios pancararu dentro, onde essa van caiu dentro do rio e só sobreviveu um. Essa foi uma situação muito triste no meu povo, porque você enterrar 9 indígenas, aquela situação de ver 9 caixões assim, um do lado do outro, para qualquer comunidade é triste. E assim, quando nós olhamos e vimos vindo índios Trucá, índios Pancará, índios da região ali do Funiô, que foram prestar essa solidariedade a gente, isso nos confortou muito, porque foi uma situação muito triste. Nós estávamos em tempo de festa e acabou festa, acabou tudo. Então, isso de você estar indo numa área que está precisando de um apoio, né? Então, assim, só a presença, não precisa fazer mais nada, só a presença a pessoa já se sente bem. Então, acho que essa é a importância da comunicação indígena. Você tá lá, acho que os parentes, às vezes, eles não entendem muito que a gente está lá para fazer uma reportagem sobre o evento. Eles entendem que você é mais uma pessoa que está indo lá fortalecer a luta desse povo, né? E o Jogo de Ideias fica por aqui. Você conheceu essas figuras interessantes do Caveira, do Alexandre Pancararu e do Malherba sobre rádios comunitárias. Semana que vem, programa que vem, a gente vai falar dos blogueiros na mídia livre, tá bom? Lembrando que mídia livrismo é um foco de trabalho do Onda Cidadã, do Itaú Cultural, que você conhece no blog www.ondacidadal.org.br. Então, até a próxima edição.